Não foi a música que parou. Foi o fôlego coletivo de uma elite que, por um instante, testemunhou a verdade brutal. O anfitrião, o magnata Victor Álvares, de terno impecável e com um sorriso que nunca falhava, estava agora pálido, o rosto contorcido pela incredulidade. O que chocou não foi o vidro partido. Foi a visão da sua esposa, a grávida de 7 meses, Isabela Álvares, a ser levada numa maca, sob os lustres mais caros da sua mansão em Santa Teresa, Rio de Janeiro. O seu vestido azul celeste estava amarrotado e manchado. Ninguém a tinha visto a noite toda. A pergunta que todos se recusavam a fazer pairava agora. Onde é que a esposa do anfitrião esteve durante a celebração? Fique conosco, porque o que se desenrolou nesta festa de aniversário de fachada perfeita foi uma colisão de crueldade e coragem, e o momento em que um ato silencioso expôs tudo, quando uma empregada abriu uma porta que nunca deveria ter sido tocada. Uma vez que a justiça entra nesta casa, a história assume uma reviravolta que ninguém naquela festa poderia ter imaginado. Diga-nos a que horas está a ouvir e de onde sintoniza, e partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A Fazenda Álvares, uma mansão nas colinas do Rio de Janeiro, resplandecia naquela noite como se fosse feita de luz. Candelabros de cristal derramavam ouro quente sobre os pisos de mármore. A música flutuava pelos salões abertos, constante e elegante, subindo e descendo com o ritmo da conversa e do riso. Carros de luxo ladeavam a longa entrada, as suas superfícies polidas refletindo os holofotes dirigidos à entrada. Era o aniversário de Victor Álvares, e tudo na noite havia sido concebido para lembrar ao mundo quem ele era e o que possuía. Os convidados moviam-se com facilidade calculada pelo grande salão. Homens em ternos pretos sob medida e mulheres em vestidos de soirée cintilantes. Taças de champanhe eram levantadas repetidamente. Brindes eram feitos ao sucesso, à influência, a um homem que havia transformado riqueza em poder. No centro de tudo, o próprio Victor guiava-se, alto e sereno, vestido com um terno preto impecável e camisa branca, sem gravata. Um relógio de metal polido a capturar a luz em seu pulso cada vez que levantava a taça. O seu sorriso era ensaiado e confiante, do tipo que sugeria que nada na sua vida estava fora do lugar. No entanto, uma ausência pairava silenciosamente sobre a sala. Isabela Álvares, sua esposa, não estava em lugar nenhum. Mais de um convidado notou. Sussurros passavam entre pequenos grupos, cautelosos e curiosos. Algumas mulheres olharam para a escadaria, esperando ver uma figura grávida descer, talvez tarde, mas radiante. Isabela estava com 7 meses de gravidez, e muitos tinham presumido que ela seria o foco da noite, ao lado do marido. Em vez disso, o seu lugar era ocupado por Evelyn Ribeiro. Evelyn usava um vestido de noite cor de vinho que se ajustava perfeitamente à sua figura. O seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre os ombros, a sua maquilhagem ousada e precisa. Ela estava perto de Victor, perto o suficiente para que a sua mão roçasse o braço dele quando ria. Para um olho destreinado, ela parecia uma anfitriã. Para aqueles que conheciam os rumores, ela parecia algo completamente diferente. Um sócio de negócios inclinou-se para Victor com um sorriso educado. Ele gesticulou ligeiramente com a taça e perguntou, quase casualmente, onde estava Isabela. Victor não hesitou. Respondeu num tom calmo, dizendo que a esposa não se tinha sentido bem e estava a descansar lá em cima. O médico havia aconselhado a evitar o barulho e as multidões. Ele disse-o com facilidade, como se tivesse ensaiado a frase. O sócio acenou com a cabeça, satisfeito,
e voltou à sua bebida. Os olhos de Victor, no entanto, endureceram por um momento após a pergunta. O sorriso regressou rapidamente, mas algo tenso cintilou por baixo. Evelyn notou. Ela inclinou a cabeça ligeiramente e lançou-lhe um olhar de cumplicidade. O canto da sua boca levantou-se num pequeno sorriso confiante. Ela não perguntou por Isabela. Ela já sabia o suficiente para se sentir segura. A banda mudou para uma melodia mais suave. Garçons moviam-se entre os convidados com bandejas de comida, o aroma de pratos ricos enchendo o ar. As gargalhadas voltaram a subir, mais fortes agora, como se a própria festa estivesse determinada a abafar qualquer vestígio de inquietação. Victor levantou a sua taça para mais um brinde. Ele agradeceu aos seus convidados, aos seus parceiros, aos seus amigos. Ele falou de crescimento, lealdade, do futuro. Os aplausos seguiram-se, calorosos e entusiasmados. Evelyn observou-o com admiração aberta. Quando os aplausos diminuíram, ela inclinou-se e sussurrou algo ao ouvido dele que o fez rir. A sua confiança era inconfundível. Ela estava de pé sob os lustres, como se pertencesse ali, como se a própria casa reconhecesse a sua presença. Do outro lado da sala, alguns convidados trocaram olhares. Uma mulher murmurou que esperava que Isabela estivesse realmente bem. Outra respondeu que a gravidez era cansativa e que o descanso era sensato. As explicações assentaram como pó, fáceis de aceitar, numa sala cheia de riqueza e espetáculo. Victor movia-se pela multidão, apertando mãos e aceitando felicitações. Cada passo que dava reforçava o seu controlo do espaço. Nada na sua postura sugeria preocupação. Nada na sua voz sugeria tensão. No entanto, quanto mais a noite avançava, mais notável se tornava a ausência. Não porque fosse falada, mas porque não era. A escadaria que levava para cima estava vazia. Nenhum passo soou lá de cima. Nenhuma mensagem chegou a desculpar a ausência de Isabela. O silêncio que a rodeava tornava-se mais pesado a cada minuto. Evelyn dirigiu-se para o centro da sala, aceitando cumprimentos pelo evento como se fossem para ela. Ela ria facilmente, a sua confiança alimentada pela atenção. Quando um convidado lhe perguntou se ela tinha ajudado a organizar a festa, ela sorriu e respondeu que Victor gostava de manter as coisas simples. A sua resposta carregava uma implicação que apenas alguns entenderam. Na extremidade do salão, grandes portas duplas permaneciam fechadas, a sua madeira escura polida até brilhar. Para lá delas, corredores levavam mais fundo na propriedade, a espaços não vistos pelos convidados. Serventes moviam-se em silêncio, cuidadosos para não interromper a celebração. Nenhum deles falou de Isabela. Nenhum foi questionado. Victor parou perto da base da escadaria por um momento, a sua mão apoiada ligeiramente no corrimão. Ele olhou para cima, apenas brevemente, para os andares superiores. A sua expressão não mudou, mas os seus dedos apertaram-se antes de ele se virar novamente. A música subiu, preenchendo a pausa que ele deixou para trás. À medida que a noite continuava, as luzes pareciam mais brilhantes, as gargalhadas mais agudas. A festa continuou com energia deliberada, decidida a permanecer perfeita. No entanto, sob a superfície polida, sob o tilintar dos copos e os sorrisos ensaiados, uma sensação de desequilíbrio persistia. A câmara da atenção, se pudesse mover-se para além do salão cintilante, começaria a afastar-se dos lustres e dos convidados. Seguiria a curva da escadaria para baixo, em vez de para cima, para além das gargalhadas e da música, para além das portas trancadas e das mentiras cuidadosas, em direção a um lugar onde a luz não chegava, para baixo, sob a celebração,
para as profundezas silenciosas da casa, onde a verdade esperava invisível. O porão estava silencioso de uma forma não natural, como se a própria casa tivesse decidido esquecer que o espaço existia. O ar era fresco e úmido, carregando um leve cheiro a cimento e caixas de armazenamento velhas. Uma única lâmpada amarela pendia do teto, a sua luz fraca e desigual, projetando longas sombras ao longo das paredes. O chão sob Isabela Álvares era cimento nu, frio o suficiente para atravessar as solas finas dos seus sapatos e penetrar os seus ossos. Ela ficou parada por um momento, ouvindo. De algum lugar muito acima, a música descia através da estrutura da casa. Era fraca, distorcida, mas inconfundível. Gargalhadas seguiam-se, depois o tilintar suave de taças. Os sons eram distantes, mas cruelmente claros. Havia uma festa a acontecer diretamente por cima da sua cabeça, uma celebração cheia de luz e calor, enquanto ela permanecia sozinha na escuridão. Isabela moveu-se para a porta pela qual tinha sido empurrada minutos antes. A pesada superfície metálica parecia diferente deste lado. Não havia maçaneta, apenas um painel liso e um ferrolho grosso montado no exterior. Ela pressionou a palma contra ela, depois bateu uma vez, secamente. Nenhuma resposta. Ela bateu novamente, mais forte desta vez, chamando o nome de Victor. A sua voz ecoou estranhamente no espaço fechado, ricocheteando nas paredes e voltando para ela a soar mais pequena do que deveria. Ela esperou, prendendo a respiração, esperando ouvir passos a aproximarem-se do outro lado. Nada veio. O pânico escorregou para o seu peito, lento e pesado. Ela deu um passo atrás e olhou em volta do porão, procurando algo familiar, algo tranquilizador. Havia prateleiras ao longo de uma parede cheias de caixas e garrafas. Móveis velhos estavam cobertos com lençóis. Uma única cadeira estava no canto, com as pernas de madeira desiguais. Nada oferecia conforto. A sua mão foi instintivamente para a sua mala. Tinha desaparecido. A percepção atingiu-a como um golpe. O seu telefone estava dentro daquela mala. As suas chaves. Tudo o que a ligava ao mundo fora daquela sala. A respiração de Isabela acelerou enquanto procurava nos bolsos, sabendo, mesmo enquanto o fazia, que não haveria nada ali. Os seus dedos roçaram o tecido do seu vestido de maternidade azul celeste claro, agora ligeiramente amarrotado, o algodão macio frio contra a sua pele. Ela pressionou uma mão contra a barriga. O bebê moveu-se fracamente sob a sua palma, um lembrete da vida que ela carregava. Isabela fechou os olhos e respirou lentamente, tentando acalmar-se. Ela sussurrou baixinho, sem saber se estava a falar para si mesma ou para a criança dentro dela. Ela disse a si mesma que precisava de se manter firme. O pânico não a ajudaria. Outro som desceu do andar de cima. Aplausos desta vez, altos e entusiastas. Isabela estremeceu. Ela imaginou a cena lá de cima, sem querer. Victor de pé sob luzes brilhantes, convidados a sorrir. Evelyn Ribeiro ao lado dele, segura e serena. A imagem queimou na sua mente, afiando o seu medo em algo mais frio e focado. Isto não foi um acidente. Isto não foi um mal-entendido. Ela tinha sido colocada ali deliberadamente. Isabela regressou à porta e começou a bater novamente, o seu punho a golpear o metal num ritmo constante. Ela levantou a voz, gritando por ajuda, chamando por quem a pudesse ouvir. A sua voz falhou enquanto gritava, o som a raspar a garganta. Ainda assim, não houve resposta. A música do andar de cima continuou ininterrupta. O seu braço começou a doer. Então ela parou e encostou-se à parede, deslizando até se sentar no chão. O cimento era implacável.
O frio infiltrava-se através do tecido fino do seu vestido, fazendo-a tremer. Ela puxou os joelhos para cima ligeiramente, cuidadosa com a sua barriga, e abraçou-se com os braços. O tempo passou estranhamente no porão. Os minutos esticaram-se mais do que deveriam. Isabela observou a lâmpada piscar, ouvindo o zumbido da eletricidade e o pulsar distante da música. Os seus pensamentos aceleraram, apesar dos seus esforços para os controlar. Quanto tempo ele a deixaria ali? Alguém sabia onde ela estava? Alguém viria procurá-la? Uma dor surda começou a formar-se na parte inferior do seu abdômen. No início, pensou que era apenas estresse, o seu corpo a reagir ao medo. Ela mudou de posição, tentando aliviar o desconforto. A dor não desapareceu. Em vez disso, pulsava, lenta e deliberada. A respiração de Isabela cortou-se. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga, esfregando suavemente, sussurrando tranquilidade. Ela tinha sentido desconforto antes durante a gravidez, mas isto parecia diferente, mais agudo, mais urgente. O seu medo aprofundou-se. Ela tentou levantar-se, usando a parede como apoio. As suas pernas tremeram enquanto se endireitava. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente, forçando-a a parar até que a tontura passasse. Ela concentrou-se em respirar lentamente, inalando pelo nariz, expirando pela boca, da maneira que o seu médico lhe havia ensinado. Os sons do andar de cima ficaram mais altos por um momento, depois suavizaram novamente. A música mudou. Outra canção começou. Os olhos de Isabela encheram-se de lágrimas. Ela regressou à porta, apoiando o ouvido contra a superfície fria. Não conseguia ouvir nada do outro lado, exceto a fraca vibração do som a viajar pela estrutura. Ela bateu mais uma vez, mais fraco desta vez, com os nós dos dedos a doer. "Por favor", sussurrou, embora não soubesse a quem estava a implorar. A sua força desvaneceu-se rapidamente depois disso. Isabela regressou ao chão, baixando-se com cuidado. Ela apoiou as costas contra a parede, puxando os joelhos para cima novamente. O seu vestido tinha apanhado leves manchas de poeira e sujidade. O tecido pálido já não estava limpo. Ela mal notou. Os seus pensamentos voltaram para o bebê. Ela focou-se nos movimentos fracos que conseguia sentir, contando-os silenciosamente, ancorando-se no ritmo de outro batimento. A dor no seu abdômen ia e vinha, o suficiente para a manter alerta, o suficiente para manter o medo por perto. Por cima dela, a festa continuava. As gargalhadas ecoavam fracamente. Os copos tilintavam. O aniversário de Victor continuava como planeado, polido e perfeito, enquanto Isabela se sentava sozinha na escuridão, o seu mundo reduzido a paredes de cimento e uma porta trancada. Finalmente, a exaustão abateu-se sobre ela como um cobertor pesado. A sua cabeça caiu para trás contra a parede. Os seus olhos fecharam-se, embora ela lutasse contra o sono, com medo do que poderia acontecer se perdesse a consciência. O porão permaneceu inalterado, silencioso, exceto pela celebração distante lá de cima. A noite avançava. Lá embaixo, no espaço esquecido sob a fazenda Álvares, Isabela esperava, a mão apoiada protetoramente sobre a barriga, ouvindo os sons de uma vida da qual havia sido isolada, sem saber quanto tempo duraria a escuridão. A lembrança regressou a Isabela em fragmentos, agudo e inoportuno, enquanto ela se sentava sozinha no porão. Não veio suavemente. Impôs-se, arrastando-a de volta aos momentos que a tinham levado ali, as decisões que tinham selado a porta atrás dela. Apenas algumas horas antes, a casa tinha se sentido muito diferente. A luz da tarde tinha se filtrado através dos janelões altos da fazenda Álvares, brilhante e enganadora. Serventes moviam-se rapidamente pelos corredores, ajustando arranjos florais,
transportando bandejas, preparando-se para a celebração da noite. O som da preparação enchia o ar. Passos, instruções sussurradas, o tilintar de copos. Era o aniversário de Victor, e a casa estava a transformar-se num palco. Isabela estava de pé, perto da janela do salão, uma mão apoiada na barriga, a outra a segurar um copo de água. Ela tinha se sentido desconfortável o dia todo, não fisicamente, mas emocionalmente. Uma tensão silenciosa a havia seguido desde a manhã, um instinto que ela não conseguia explicar. Ela pressentiu que algo estava errado antes de entender o quê. Foi quando viu o porta-vestido que a sua respiração cortou. O porta-vestido tinha sido cuidadosamente colocado sobre as costas de uma cadeira perto da entrada, o tecido interior visível através da capa transparente. A cor era inconfundível, vermelho intenso, elegante. Não era algo que Isabela possuísse, e não era algo destinado a ela. Ela perguntou a um dos funcionários de quem era o vestido. A resposta foi hesitante. A empregada parecia desconfortável, os seus olhos desviando-se antes de murmurar que era para uma convidada, sem nome. Sem explicação, o desconforto de Isabela aguçou-se. Ela esperou até que Victor regressasse de um telefonema. Ele entrou na sala com a sua confiança habitual, a verificar mensagens no seu telemóvel, já vestido com o seu terno preto. Isabela aproximou-se dele, mantendo a compostura com cuidado. Ela perguntou-lhe quem era a convidada. Victor levantou o olhar lentamente, a irritação a brilhar no seu rosto antes de a mascarar. Ele disse-lhe que não era assunto dela. O tom da sua voz foi suficiente para o seu coração afundar. Ela insistiu novamente. Ela lembrou dos convidados, da atenção que a noite atrairia. Ela disse-lhe que merecia saber quem estaria ao seu lado no seu aniversário. Foi então que ele lhe disse. Ele disse que Evelyn Ribeiro iria comparecer. Não em silêncio, não discretamente, publicamente. As palavras caíram como um golpe físico. Isabela sentiu o seu estômago apertar em resposta, a sua mão pressionando-o instintivamente. Ela olhou fixamente para Victor, esperando que ele voltasse atrás, que a suavizasse, que explicasse que era um erro. Ele não o fez. A voz de Isabela tremeu enquanto falava. Ela disse-lhe que era inapropriado. Ela disse-lhe que as pessoas já os estavam a observar de perto. Ela lembrou-o de que era a sua esposa, que estava grávida, que isto a humilharia. A paciência de Victor quebrou. Ele disse-lhe que estava a ser dramática. Ele disse que ela era fraca. Ele disse que ela já não era útil em ambientes públicos, que a sua gravidez a tornava frágil e embaraçosa. Cada palavra cortou mais fundo do que a anterior. Isabela tentou argumentar com ele. Ela baixou a voz, com medo de que o pessoal pudesse ouvir. Ela implorou-lhe para reconsiderar, para pensar no filho deles, para pensar nas aparências, se nada mais. As lágrimas encheram os seus olhos, apesar dos seus esforços para as conter. Victor não se importou. Ele aproximou-se, a sua presença esmagadora. Ele disse-lhe que a noite era sobre ele, não sobre ela. Ele disse que ela ficaria fora de vista. Ele disse que Evelyn o entendia de maneiras que Isabela já não entendia. A discussão escalou rapidamente depois disso. Isabela levantou a voz pela primeira vez, a raiva a irromper através do medo. Ela acusou-o de crueldade. Ela acusou-o de traição. As suas palavras ecoaram pela sala, e por um momento Victor pareceu sobressaltado, como se não tivesse esperado resistência. Então a sua expressão endureceu. Ele disse-lhe que ela estava a arruinar tudo. Ele disse que ela estava histérica. Ele disse que precisava de ser colocada num lugar calmo até que a festa acabasse. Antes que Isabela pudesse reagir, Victor agarrou-lhe o braço.
O seu aperto não foi selvagem ou descontrolado. Foi deliberado, calculado. Ele arrastou-a para o corredor que se afastava das salas principais. Isabela tropeçou, tentando manter o equilíbrio, a sua mão livre protegendo a barriga. Ela disse-lhe para a soltar. Ela disse-lhe que estava grávida. As suas palavras não significaram nada para ele. A casa pareceu subitamente vazia, enquanto ele a arrastava para longe da luz. Os sons da preparação desvaneceram-se a cada passo que desciam. O ar ficou mais frio, mais fraco. Eles chegaram à porta do porão. Isabela percebeu o que ele pretendia tarde demais. Ela tentou soltar-se, o coração a bater forte. Ela implorou-lhe para parar. Ela prometeu que ficaria fora de vista. Ela prometeu que não falaria com ninguém. Ela prometeu qualquer coisa que pensasse que o faria soltá-la. Victor abriu a porta e empurrou-a para dentro. Ela tropeçou para a frente, quase caindo, as suas mãos apoiando-se a tempo. Antes que pudesse virar-se, a porta bateu atrás dela. O som ecoou nitidamente no espaço confinado. Isabela correu para a porta, batendo, gritando o nome dele. Ela ouviu o ferrolho deslizar para o lugar do outro lado. Pesado. Final. A voz de Victor chegou através do metal, calma e fria. Ele disse-lhe para ficar ali, até que a festa acabasse. Disse que era para o seu próprio bem. Disse que ela lhe agradeceria mais tarde. Depois, os seus passos afastaram-se. A lembrança terminou ali, dissolvendo-se novamente no momento presente, deixando Isabela sentada no chão frio do porão, o peito apertado, a garganta a arder. A humilhação de tudo isso abateu-se sobre ela novamente, mais pesada do que o medo. Ela não havia sido trancada por acidente. Ela havia sido posta de lado. Isabela apertou a palma da mão contra o cimento ao seu lado, ancorando-se a si mesma. A sua outra mão repousava sobre a barriga, sentindo a presença constante do seu filho. A raiva que surgiu antes diminuiu, substituída por algo mais escuro e doloroso. Traição. Por cima dela, Victor celebrava. Evelyn provavelmente ria ao seu lado, usando o vestido vermelho destinado a anunciar o seu lugar. A casa estava cheia de luz e Isabela estava escondida, silenciada. A percepção endureceu dentro dela. Isto não era apenas crueldade. Era uma decisão que Victor havia tomado sem hesitação. Ele havia escolhido a festa, a imagem, a outra mulher, em vez da sua esposa e do seu filho por nascer. O porão permaneceu em silêncio, retendo-a a ela e as suas memórias dentro das suas paredes. A verdade de como ela tinha chegado ali era agora inconfundível e não oferecia conforto. Apenas fazia com que a escuridão se sentisse mais deliberada. Lily Santos, a empregada doméstica, movia-se silenciosamente pelo nível inferior da fazenda Álvares, empurrando um pequeno carrinho de limpeza à sua frente. As rodas mal faziam barulho contra o chão de pedra polida, um hábito que ela havia aprendido cedo. Em noites como esta, esperava-se silêncio do pessoal. A festa lá de cima era barulhenta o suficiente. Os serventes deviam ser invisíveis. Já havia passado do anoitecer. A celebração de aniversário estava em pleno andamento por cima da sua cabeça. A música vibrava através das paredes com um ritmo suavizado, distorcido por camadas de pedra e madeira. Ocasionalmente, as gargalhadas atravessavam mais claramente, seguidas por aplausos ou o tilintar de taças. Lily manteve a cabeça baixa e concentrou-se na sua tarefa, limpando prateleiras e verificando suprimentos perto dos armazéns. Ela havia sido designada para a área de armazenamento de vinho naquela noite, um espaço conectado aos corredores inferiores da casa. Estava mais frio ali, o ar mais denso.
Lily abraçou-se mais a si mesma enquanto trabalhava, o seu uniforme cinzento arrumado debaixo de um avental branco. Estava acostumada à mudança de temperatura. Ainda assim, algo no espaço parecia diferente naquela noite. Ela parou. No início, pensou que não era nada, um truque da casa a assentar, ou canos a mover-se como às vezes faziam quando havia grandes eventos a decorrer. A fazenda Álvares era antiga sob o seu luxo moderno. Os sons viajavam estranhamente através da sua estrutura. Então, ela ouviu-o novamente, um ruído fraco, mal audível por cima da música distante. Não mecânico, não agudo. Era suave, irregular e inconfundivelmente humano. Lily endireitou-se lentamente, a sua mão apertando o pano que segurava. Ela ouviu atentamente, prendendo a respiração. O som voltou, um murmúrio fraco, seguido do que poderia ter sido uma respiração demasiado rápida. O seu coração começou a bater mais depressa. Ela desligou a pequena lâmpada de limpeza que estava a usar e ficou imóvel, esforçando-se para identificar a fonte. O ruído parecia vir de mais fundo dentro do nível inferior, da direção da porta do porão. Lily franziu a testa. O porão raramente era usado durante os eventos. Continha armazenamento e nada que exigisse atenção naquela noite. Ela deu alguns passos cautelosos para a frente. O som voltou, mais claro agora. Não era alto o suficiente para ser um grito. Era forçado, como se alguém estivesse a tentar não ser ouvido. Lily sentiu um arrepio a percorrer a sua espinha. Ela disse a si mesma que poderia ser um convidado que se havia perdido, onde não devia. Ou talvez outro membro do pessoal a lidar com um problema. No entanto, o som não correspondia a essas explicações. Soava a choro. Lily parou, a poucos metros da pesada porta do porão. A superfície metálica estava fria e escura, a sua maçaneta intacta. A fechadura estava trancada, como de costume. Ela tinha passado por esta porta inúmeras vezes, sem pensar duas vezes. Esta noite, sentia-se diferente. O ar à sua volta sentia-se tenso, carregado de algo não dito. Ela aproximou-se mais. Um sussurro deslizou pela porta, tão fraco que ela quase o perdeu. As palavras não eram claras, mas o tom estava cheio de medo. A respiração de Lily cortou-se. Este não era um som que pertencia a uma casa a celebrar um aniversário. O seu primeiro instinto foi recuar. Este não era o seu lugar, disse a si mesma. Os Álvares eram pessoas poderosas. Se algo estivesse a acontecer atrás daquela porta, não era algo em que ela devesse interferir. Ela poderia meter-se em sarilhos. Ela poderia perder o emprego. Ainda assim, ela não se mexeu. O sussurro voltou, seguido por uma batida suave vinda do outro lado. Era fraca, irregular, como se a força de alguém estivesse a acabar. As mãos de Lily começaram a tremer. A sua mente correu através das possibilidades, cada uma mais preocupante do que a anterior. Ela pensou em Isabela Álvares. Lily não tinha visto a senhora Álvares a noite toda. Isso por si só era estranho. Isabela era sempre gentil com o pessoal. Ela fazia questão de os cumprimentar, de perguntar os seus nomes. Lily lembrou-se de como Isabela lhe havia sorrido dias antes, apoiando uma mão na barriga grávida, a perguntar se Lily tinha estado a comer o suficiente durante os seus longos turnos. A memória fez o peito de Lily apertar. Ela encostou o ouvido ligeiramente à porta. Desta vez, não houve dúvida. Uma voz de mulher filtrou-se, baixa e forçada. Soava exausta, assustada. Lily não conseguia distinguir as palavras, mas podia ouvir o esforço por trás delas, o som de alguém a lutar para se manter consciente. Lily recuou, o coração a bater forte. Algo estava muito errado. Ela olhou pelo corredor, meio esperando que alguém aparecesse e a impedisse.
Ninguém o fez. O nível inferior permaneceu vazio e silencioso, abandonado pela celebração lá de cima. A música da festa mascarava tudo. Ninguém lá de cima ouviria o que estava a acontecer ali. Lily engoliu em seco. Ela sabia que não podia ignorar isto. Ela estendeu a mão e testou a maçaneta da porta, já sabendo que não se moveria. A fechadura estava firme. A percepção atingiu-lhe o estômago. Este não era um espaço destrancado, onde alguém se havia perdido por engano. Alguém havia sido colocado ali. O sussurro voltou, mais fraco agora. Lily sentiu uma onda de medo, seguida imediatamente por determinação. Não podia ir embora, quaisquer que fossem as consequências. Ela não podia deixar alguém preso naquela condição. As suas mãos tremeram enquanto se virava e se apressava de volta para as prateleiras de armazenamento. Ela sabia onde estavam guardadas as chaves sobressalentes. Apenas alguns membros do pessoal tinham acesso a elas, e Lily era uma delas. Ela nunca as tinha usado sem permissão antes. Esta noite, a permissão parecia irrelevante. Ela alcançou o pequeno armário e abriu-o. Os seus movimentos eram apressados, mas cuidadosos. As chaves tilintaram suavemente enquanto ela procurava a correta. O seu pulso rugia nos seus ouvidos, abafando a música distante. Cada segundo parecia esticado. Ela encontrou a chave. Por um momento, ela hesitou. O metal frio contra a sua palma. Ela imaginou a reação de Victor Álvares se ele descobrisse o que ela estava prestes a fazer. Imaginou os olhos afiados de Evelyn Ribeiro. Imaginou perder o emprego, ser culpada, ser silenciada. Então ela ouviu o som novamente. Quase não estava ali agora. Um sopro, um apelo fraco. Lily fechou o armário e virou-se novamente para a porta do porão, os seus passos mais rápidos desta vez. O medo ainda a agarrava, mas já não era suficiente para a parar. O que quer que estivesse a acontecer atrás daquela porta era mais importante do que o seu posto, mais importante do que a sua segurança. Ela parou diante da porta mais uma vez, chave na mão, respirando fundo para se acalmar, e estendeu a mão para a fechadura. O seu dedo tremeu enquanto guiava a chave para ela. Por trás da barreira de metal, os sons desvaneceram-se novamente, deixando apenas o silêncio e os pensamentos acelerados de Lily. Ela sabia que, uma vez que girasse a chave, não haveria como voltar atrás. O que quer que encontrasse do outro lado mudaria tudo. Com um último olhar para o corredor vazio, Lily inseriu a chave na fechadura. Ela girou lentamente, preparando-se para o que a esperava. O ferrolho cedeu com um suave clique que soou alto demais no corredor silencioso. Lily Santos ficou imóvel, a sua mão ainda enrolada à volta da chave, a respiração suspensa na garganta. Por um breve segundo, nada aconteceu. A porta do porão permaneceu fechada, pesada e imóvel, como se resistisse à verdade que a aguardava. Então Lily empurrou. A porta abriu-se lentamente, protestando com um rangido baixo enquanto se movia para dentro. Uma lufada de ar frio saiu, trazendo o cheiro a cimento úmido e pó. A fraca luz amarela da lâmpada pendurada lá dentro piscou. Iluminada momentaneamente pelo derramamento de luz do corredor, Lily deu um passo à frente, o seu coração a bater tão forte que o sentia nos ouvidos. No início, ela só viu sombras. O porão era maior do que parecia da porta, desordenado com móveis cobertos e caixas empilhadas ao longo das paredes. O chão era cimento nu, manchado e desigual. A única lâmpada lá de cima projetava formas longas e distorcidas que se estendiam pela sala como mãos esticadas. Então ela viu-a. Isabela Álvares estava no chão, perto da parede do fundo. Ela não estava de pé. Ela nem sequer estava sentada direita. O seu corpo estava ligeiramente curvado para o lado,
as costas pressionadas contra o cimento frio, os joelhos puxados para cima, o máximo que a sua condição permitia. Um braço estava enrolado protetoramente à volta da barriga. O outro jazia mole ao seu lado. Por um momento, Lily não conseguiu mover-se. O vestido de maternidade azul celeste claro de Isabela estava amarrotado e manchado de sujidade. O tecido estava colado em alguns sítios, escurecido onde tinha roçado o chão sujo. O seu cabelo, geralmente bem arranjado, havia caído solto à volta do seu rosto, madeixas presas à sua pele úmida. A sua tez estava pálida, quase cinzenta na luz fraca. Os seus olhos estavam entreabertos, desfocados. "Oh, meu Deus!" sussurrou Lily, as palavras mal saindo dos seus lábios. Ela correu para a frente, largando a chave sem notar, enquanto esta tilintava no chão. Ela ajoelhou-se ao lado de Isabela, cuidadosa para não a tocar de repente. Quanto mais se aproximava, mais alarmante se tornava a cena. O peito de Isabela subia e descia superficialmente, cada respiração irregular. Os seus lábios estavam secos, ligeiramente entreabertos, como se ela tivesse estado a chamar por ajuda durante muito tempo. "Senhora Álvares", disse Lily suavemente. A sua voz tremia. "Consegue ouvir-me?" As pálpebras de Isabela tremeram. Um som fraco escapou da sua garganta. Não era bem uma palavra, mas um suspiro moldado pelo esforço. Os seus dedos contraíram-se fracamente contra o tecido do seu vestido. O peito de Lily apertou dolorosamente. Ela esteve aqui durante horas, pensou Lily, a perseção a oprimi-la, sozinha, no frio, trancada enquanto a casa lá de cima se enchia de música e risos. Lily colocou gentilmente a sua mão no ombro de Isabela. Estava frio ao toque. Lily lutou contra o impulso de entrar em pânico, forçando-se a concentrar. Ela tinha que pensar claramente. Isabela precisava de ajuda, imediatamente. "Eu sou a Lily", disse ela, inclinando-se mais perto para que Isabela pudesse ouvi-la. "Estou aqui agora. Não está sozinha." Os olhos de Isabela abriram-se um pouco mais ao som da voz de Lily. Confusão cintilou ali, seguida por medo. O seu olhar moveu-se lentamente pelo porão, depois de volta para o rosto de Lily, como se estivesse a tentar compreender se isto era real. "O bebê", sussurrou Isabela, as palavras mal audíveis. A sua mão apertou-se ligeiramente sobre a barriga. Lily assentiu rapidamente, embora o seu próprio medo estivesse a aumentar. "Eu sei", disse. "Vou procurar ajuda, eu prometo." Ela olhou à volta do porão, procurando algo que pudesse tornar Isabela mais confortável. Não havia nada adequado, sem cobertores, sem uma cadeira suficientemente perto. Lily tirou o seu casaco e colocou-o cuidadosamente sobre os ombros de Isabela, atenta aos seus movimentos. Isabela gemeu fracamente ao mover-se. "Sinto muito", murmurou Lily, odiando o quão indefesa se sentia. Ela verificou a respiração de Isabela novamente. Depois colocou os seus dedos suavemente contra o pulso dela, procurando uma pulsação. Estava lá, rápida, mas constante o suficiente para lhe dar um vislumbre de alívio. A mente de Lily acelerou. Ela sabia o que isto significava. Isto não era um acidente. Isto não era um mal-entendido. Alguém havia trancado uma mulher grávida num porão e a havia deixado ali. O peso dessa verdade assentou pesadamente sobre os ombros de Lily. Ela sentiu uma onda de raiva, aguda e inesperada. Isabela tentou falar novamente, os seus lábios movendo-se sem som. Lily inclinou-se mais perto, esforçando-se para ouvir. "Ele me trancou", sussurrou Isabela finalmente. A sua voz falhou. Lágrimas acumularam-se nos cantos dos seus olhos, mas não caíram. Ela parecia exausta além das palavras.
Lily engoliu em seco. Ela assentiu novamente, a sua mandíbula apertada. Eu sei, disse baixinho. Está segura agora. Não vou deixar que nada lhe aconteça. Ela levantou-se lentamente, relutante em afastar-se de Isabela, mas sabendo que tinha que agir. Cada segundo importava. A festa lá de cima parecia impossivelmente distante agora, e real na sua crueldade. Lily meteu a mão no bolso do seu avental e tirou o seu telemóvel. As suas mãos tremiam tanto que quase o deixou cair. Ela obrigou-se a estabilizar o seu aperto, respirando fundo. Olhou mais uma vez para Isabela, gravando a imagem na sua memória. O rosto pálido, a curva protetora do seu braço, à volta da barriga, o terror silencioso que persistia nos seus olhos. Vou ligar a pedir ajuda, disse Lily, garantindo que Isabela a ouvisse. Só fique comigo, está bem. Isabela assentiu fracamente. Lily afastou-se uma curta distância, apenas o suficiente para fazer a chamada sem bloquear a luz. Olhou para a porta aberta, para a chave que jazia inútil no chão, e depois para o ecrã do telefone a brilhar na sua mão. O seu polegar pairou sobre os números. Esta chamada mudaria tudo. Ela sabia que, no momento em que a fizesse, não haveria como esconder o que tinha acontecido. A verdade viria à luz, e a imagem cuidadosamente construída do lar dos Alvares começaria a desmoronar-se. Lily não hesitou mais. Ela desbloqueou o telefone, os seus dedos movendo-se rapidamente apesar do seu tremor, e preparou-se para marcar o número de emergência, os seus olhos nunca se afastando de Isabela, enquanto dava o primeiro passo decisivo para expor o que tinha sido feito atrás da porta trancada do porão. Lily Santos segurou o telefone no ouvido com as duas mãos, como se agarrá-lo com mais força pudesse fazer com que as palavras viajassem mais rápido. Os seus joelhos ainda estavam no chão frio do porão, um olho fixo em Isabela Álvares, o outro no fraco limiar atrás dela. O porão parecia menor agora, o ar mais pesado, cada segundo a pressionar com urgência. A linha ligou. Uma voz calma respondeu do outro lado, treinada e firme. Lily abriu a boca, mas por um momento não saiu som. O seu peito apertou-se e ela obrigou-se a respirar. O meu nome é Lily Santos, disse finalmente. A sua voz tremia, apesar do seu esforço para a controlar. Estou a ligar da propriedade Álvares. Há uma mulher grávida trancada no porão. Ela precisa de ajuda agora mesmo. A operadora pediu-lhe que falasse mais devagar. Lily engoliu em seco e repetiu-se, mais claramente desta vez. Ela explicou onde estava. Explicou que a mulher tinha estado presa durante horas. Explicou que Isabela Álvares estava grávida de 7 meses, fraca, fria e mal a reagir quando Lily a encontrou. Enquanto falava, Lily observava Isabela atentamente. Os olhos de Isabela estavam meio fechados novamente, a sua respiração superficial. Lily aproximou-se, colocando uma mão suave no braço dela, esperando que o contacto pudesse mantê-la ancorada à realidade. As perguntas da operadora vieram uma após a outra. A mulher estava consciente? A respirar? Havia algum sangramento? Lily respondeu o melhor que pôde. A sua voz ficava mais firme à medida que a adrenalina substituía o medo. Ela descreveu a condição de Isabela. O porão frio. A porta trancada. Ela não suavizou a verdade. Sim, disse Lily, quando perguntada se a mulher tinha sido detida. Estava trancada. A porta estava fechada à chave por fora. Sim. Houve uma breve pausa na linha, tempo suficiente para Lily perceber a mudança de tom. A operadora disse-lhe que uma ambulância e agentes da polícia estavam a ser despachados imediatamente. Lily fechou os olhos por um segundo. O alívio atingiu-a tão forte que a deixou tonta. Fique com ela, instruiu a operadora,
Mantenha-a aquecida se puder. Não lhe dê comida nem água. A ajuda está a caminho. Estou com ela, disse Lily rapidamente. Não a vou deixar. Ela terminou a chamada e baixou o telefone. A sua mão tremia agora que tinha parado de falar. O silêncio que se seguiu pareceu estranho. A música distante lá de cima flutuava pelo corredor, inalterada. A festa ainda estava a decorrer. Lily inclinou-se para Isabela novamente. Eles estão a chegar, disse suavemente. Uma ambulância. Polícia. Só fique comigo. Isabela não respondeu com palavras, mas os seus dedos apertaram-se fracamente à volta do tecido do seu vestido. Lily tomou isso como um sinal de que ela ainda estava presente, ainda a lutar. Ela ajustou o casaco que tinha colocado sobre os ombros de Isabela, apertando-o mais à volta dos seus braços. O porão estava frio, e Lily podia sentir o frio a rastejar para os seus próprios ossos. Ela esfregou suavemente as mãos de Isabela, tentando devolver-lhes o calor. Lá de cima, gargalhadas surgiram subitamente, seguidas de aplausos. Lily encolheu-se. O contraste revolveu-lhe o estômago. Parecia obsceno que a celebração pudesse continuar tão livremente enquanto alguém sofria por baixo dela. Ela olhou para a porta aberta do porão. O corredor para lá estava vazio. Ninguém tinha notado. Ninguém tinha descido para investigar a porta aberta ou o som das vozes. A festa lá de cima era demasiado ruidosa, demasiado absorvente. Lily pensou em Victor Álvares, de pé sob os lustres, a levantar a sua taça. Ela sentiu a raiva a reacender-se, quente e aguda. Isto não era negligência. Isto não era ignorância. Alguém tinha escolhido trancar uma mulher grávida no porão da sua própria casa. Isabela moveu-se ligeiramente. Um som fraco escapou dos seus lábios. Lily inclinou-se mais, o seu ouvido perto da boca de Isabela. Frio, sussurrou Isabela, mal audível. Eu sei, respondeu Lily. A sua voz falhou apesar de si mesma. Estou aqui. Apenas concentre-se em respirar. Olhe para mim. Ela guiou Isabela através de respirações lentas, contando em voz baixa, tentando mantê-la acordada. Ela observou o subir e descer do peito de Isabela, desejando que permanecesse constante. Sempre que os olhos de Isabela se fechavam por muito tempo, Lily chamava-a suavemente pelo nome, até que ela os abria novamente. O tempo esticou-se dolorosamente. Lily verificou o telefone novamente, contando os minutos desde que tinha feito a chamada. Não tinha passado muito tempo, mas parecia interminável. O som da música lá de cima mudou quando outra canção começou, o ritmo a pulsar fracamente através do chão. Lily odiava-o. Cada nota parecia um insulto. Ela ouviu atentamente por qualquer sinal de ajuda que se aproximava. Nada ainda. A sua mente correu através do que poderia acontecer a seguir. Ela sabia que a chegada dos serviços de emergência chamaria a atenção. A festa pararia. Perguntas seriam feitas. Ela perguntou-se como Victor reagiria quando a verdade viesse à luz diante dos seus convidados. O pensamento perturbou-a, mas ela afastou-o. Nada disso importava neste momento. Só Isabela importava. Lily permaneceu por perto, falando suavemente, dizendo a Isabela que a ajuda estava a chegar, que ela já não estava sozinha. Ela falou de coisas pequenas e inofensivas, qualquer coisa para manter Isabela envolvida. Mencionou o som da chuva mais cedo naquele dia, o cheiro das flores na casa, a forma como as luzes se pareciam no corredor antes de a festa começar. Isabela ouviu fracamente, os seus olhos a seguir o rosto de Lily. Lágrimas deslizaram silenciosamente pelas suas têmporas e para o seu cabelo, mas ela não gritou. A sua força parecia esgotada. Finalmente,
Depois do que pareceu uma eternidade, Lily ouviu algo novo. No início, pensou que era parte da música. Um zumbido distante, baixo e constante. Ela prendeu a respiração e ouviu novamente. O som tornou-se mais claro, atravessando as paredes. Inconfundível agora. Sirenes. O coração de Lily deu um salto. Ela olhou para o corredor. A sua respiração cortou-se. O som ainda estava longe, mas era real. A ajuda estava a chegar. Eles estão perto, disse Lily, a sua voz cheia de alívio. Consegue ouvir isso? Os olhos de Isabela abriram-se novamente. Ela assentiu fracamente. As sirenes ficaram mais altas a cada segundo que passava, ecoando fracamente pelos terrenos da propriedade. Lily imaginou a cena lá fora, luzes intermitentes a aproximarem-se da longa entrada. O ar da noite cheio de urgência em vez de música. Ela ficou onde estava, o seu corpo a formar uma barreira entre Isabela e o resto do porão. Ela não queria que Isabela se sentisse sozinha novamente, nem por um momento. Os sons lá de cima começaram a mudar. A música vacilou ligeiramente. Depois recomeçou. Lily perguntou-se se alguém já tinha percebido. Ela perguntou-se quanto tempo demoraria até que a celebração lá de cima fosse forçada a parar. As sirenes eram inconfundíveis agora. O seu lamento atravessava a noite. Mais perto a cada respiração que Lily dava, ela apertou suavemente a mão de Isabela. Fizeste a coisa certa, sussurrou Lily, embora não tivesse a certeza se estava a dizê-lo a Isabela ou a si mesma. O porão permaneceu escuro e frio, mas algo tinha mudado. O silêncio já não era completo. O mundo exterior estava a mover-se em direção a elas, rápido e inevitável. Lily permaneceu ao lado de Isabela, enquanto o som das sirenes que se aproximavam enchia o ar, sabendo que no momento em que a ajuda chegasse, nada na casa Álvares voltaria a ser o mesmo. A primeira interrupção veio como um flash de confusão perto da entrada da propriedade. Os convidados mais próximos das janelas altas notaram a mudança antes de qualquer outra pessoa. Luzes azuis e vermelhas pulsaram brevemente através do vidro, fracas no início, depois mais brilhantes. Algumas conversas vacilaram. Alguém riu sem jeito, assumindo que era uma coincidência. Talvez um veículo a passar na estrada para lá dos portões. Então as sirenes tornaram-se impossíveis de ignorar. A música dentro do grande salão hesitou enquanto as cabeças se viravam para a entrada. O ritmo constante que havia animado a festa começou a parecer deslocado, demasiado alto, demasiado alegre. Os garçons pararam a meio do passo, com as bandejas cuidadosamente equilibradas enquanto esperavam instruções. Uma onda de inquietação espalhou-se pela multidão. Victor Álvares permaneceu perto do centro da sala, com a taça ainda na mão. Por um breve momento, a sua expressão manteve-se serena, o mesmo sorriso controlado fixo no seu rosto. Ele disse a si mesmo que tinha que haver uma explicação simples. Um vizinho, um mal-entendido, algo que não tinha nada a ver com ele. Mas os seus olhos desviaram-se para a escadaria sem pensar conscientemente. Evelyn Ribeiro também sentiu. Ela endireitou-se ligeiramente, os seus dedos apertando a sua clutch. O vestido cor de vinho que a tinha feito sentir tão poderosa momentos antes, agora parecia demasiado berrante, demasiado brilhante. Ela inclinou-se para Victor e murmurou uma pergunta a qual ele não respondeu. As portas principais abriram-se. O ar frio da noite apressou-se para dentro do salão, trazendo consigo a presença aguda e inconfundível dos serviços de emergência. 2 paramédicos entraram primeiro, seguidos de perto por agentes da polícia militar uniformizados. As suas expressões eram sérias, concentradas, completamente deslocadas entre os lustres de cristal e o champanhe. A música foi cortada, o silêncio caiu sobre a sala,
pesado e repentino. Um agente falou claramente, pedindo aos convidados que mantivessem a calma e ficassem onde estavam. Murmúrios irromperam instantaneamente. Telemóveis apareceram nas mãos. As pessoas esticaram o pescoço, tentando ver o que estava a acontecer, tentando entender por que é que os serviços de emergência tinham chegado a uma celebração de aniversário. Victor avançou instintivamente, a sua autoridade a surgir. Ele perguntou o que aquilo significava, a sua voz aguçada pela irritação. O oficial olhou para ele sem deferência e perguntou o seu nome. Quando Victor o confirmou, a expressão do oficial não mudou. "Recebemos um alerta", disse o oficial, a sua voz ecoando pelo salão. "Uma mulher grávida foi encontrada trancada no porão desta propriedade." As palavras caíram como uma onda de choque. Gritos abafados espalharam-se pela multidão. As conversas irromperam todas de uma vez. Alguns convidados cobriram a boca em descrença. Outros viraram-se para olhar diretamente para Victor, as suas expressões a mudarem de curiosidade para suspeita. Evelyn deu um passo para trás. O seu rosto perdeu a cor enquanto processava o que tinha ouvido. Ela olhou para o corredor que levava mais para dentro da casa, depois de volta para Victor. Pela primeira vez naquela noite, a incerteza cintilou nas suas feições. A boca de Victor abriu-se e depois fechou-se. Ele forçou uma risada que soou frágil até para os seus próprios ouvidos. Ele disse que devia haver algum erro. Disse que a sua esposa estava a descansar. Disse que o porão estava trancado como precaução durante os eventos. O oficial não se envolveu com a sua explicação. "Senhor", disse calmamente, "precisamos que fique aqui." Nesse momento, o som de uma maca a ser rolada sobre pedra ressoou fracamente do nível inferior. Todos os olhares se viraram. Os paramédicos apareceram na extremidade oposta do salão, movendo-se cuidadosamente, mas rapidamente. Entre eles havia uma maca. Sobre ela jazia Isabela Álvares. O seu rosto estava pálido sob as luzes brilhantes, as suas feições marcadas pela exaustão. Uma manta branca tinha sido jogada sobre ela, mas o seu vestido de maternidade azul celeste ainda era visível por baixo, manchado e amarrotado. Uma das suas mãos repousava sobre a barriga, os dedos curvados protetoramente. O seu cabelo estava solto, preso à sua pele úmida. Um grito agudo surgiu de algum lugar entre a multidão. Vários convidados recuaram, o horror gravado nos seus rostos. Os sussurros espalharam-se rapidamente agora, já não contidos. As pessoas olharam abertamente. Alguns deram um passo para trás enquanto a maca passava, como se tivessem medo de estar muito perto da verdade. Victor congelou. Pela primeira vez em toda a noite, a sua compostura desmoronou-se completamente. O seu copo escorregou da sua mão e estilhaçou-se contra o chão de mármore. O som era ensurdecedor no silêncio. Ele olhou fixamente para Isabela como se a visse pela primeira vez. O seu rosto pálido, a sua respiração superficial. "Isto é loucura", disse ele, a sua voz instável. Ela não devia estar assim aqui. Um paramédico lançou-lhe um olhar breve e frio e seguiu em frente. Lily Santos caminhava ao lado da maca, o seu uniforme cinzento agora amarrotado, o seu rosto tenso de emoção. Ela manteve uma mão perto do braço de Isabela, observando-a atentamente. Quando Lily levantou os olhos e viu a multidão, os seus olhos arregalaram-se, mas ela não parou. Manteve a cabeça erguida, a sua expressão resoluta. A maca parou brevemente perto do centro do salão, enquanto os paramédicos ajustavam o seu aperto. Os olhos de Isabela abriram-se com um piscar. Por um momento, o seu olhar varreu os rostos desconhecidos. As luzes,
a sala onde ela deveria ter estado o tempo todo. Então os seus olhos encontraram Victor. Os seus olhares cruzaram-se. A sala pareceu prender a respiração. Isabela não falou. Não precisava. O olhar nos seus olhos disse o suficiente. Dor. Medo. Traição. Victor desviou o olhar primeiro. A maca continuou para a saída. Lá fora, as portas da ambulância estavam abertas, as luzes a piscar ritmicamente. A noite estava viva com urgência agora, as sirenes a ecoar contra os muros da propriedade. Os paramédicos guiaram a maca para o ar frio, assegurando Isabela lá dentro com eficiência treinada. Os agentes da polícia permaneceram dentro, a sua presença ancorando o caos. Victor tentou segui-los. Um oficial interpôs-se diretamente no seu caminho. "Senhor", disse firmemente, "precisa de ficar aqui." Victor protestou. Ele disse que precisava de estar com a sua esposa. Ele disse que isto estava a ser exagerado. As suas palavras atropelavam-se, desprovidas da autoridade que alguma vez tiveram. Evelyn rondava por perto, o seu rosto tenso de medo. Ela evitou o contato visual com qualquer pessoa, a sua confiança anterior desaparecida. Quando um oficial olhou para ela, ela virou-se bruscamente e moveu-se para a extremidade da multidão, tentando desaparecer. Os convidados já não fingiam. Os telemóveis levantavam-se abertamente agora, gravando, sussurrando, capturando o colapso de uma imagem que alguma vez tinha parecido inquebrável. Alguns convidados abanaram a cabeça com nojo. Outros observaram em silêncio atônito o peso do que tinham testemunhado a assentar. A festa tinha acabado. A celebração que havia começado com risos e luxo dissolveu-se em choque e descrença. Os lustres ainda brilhavam lá no alto, mas a luz agora parecia áspera, implacável. Victor estava no centro de tudo, cercado por oficiais uniformizados e olhos julgadores. O seu aniversário não terminou com aplausos, mas com o eco das sirenes e a visão da sua esposa a ser levada numa maca. Enquanto a ambulância se afastava da propriedade, as suas luzes a desvanecerem-se na distância. A verdade permaneceu para trás, inegável e exposta. Nada no lar dos Álvares voltaria a ser o mesmo. A propriedade Álvares não dormiu depois que a ambulância partiu. A música tinha desaparecido. Os convidados tinham sido acompanhados para fora em grupos constrangidos, e os longos corredores que outrora ressoaram com celebração, agora apenas carregavam os sons de passos medidos e instruções silenciosas. Agentes uniformizados moviam-se pela casa com calma, precisão, a sua presença transformando o espaço em algo processual e exposto. O agente Daniel Brooks estava de pé perto da entrada, dando instruções à sua equipa. A sua voz era firme, controlada e transmitia autoridade sem esforço. Ele ordenou que o pessoal restante se reunisse numa área e pediu que ninguém saísse sem permissão. O ar sentia-se mais frio agora, despojado de ilusão. No porão, a porta permaneceu aberta. Um agente entrou primeiro, examinando a sala cuidadosamente. A lâmpada amarela fraca ainda pendia do teto, projetando a sua luz desigual sobre o mesmo chão de cimento onde Isabela Álvares tinha sido encontrada. O espaço parecia austero e acusatório sob escrutínio. O que outrora estava escondido agora era inconfundivelmente visível. Fotografias foram tiradas de todos os ângulos. A posição em que Isabela tinha estado deitada foi documentada. A fechadura da porta foi examinada e testada. Um agente notou que a maçaneta era inacessível por dentro. Outro registrou a temperatura da sala. Cada detalhe foi recolhido em silêncio e minuciosamente. Lá em cima, outra equipa revistou o sistema de segurança. A propriedade Álvares
estava equipada com câmaras em quase todos os corredores e áreas exteriores. Um agente guiou um técnico para a sala de controlo, onde os ecrãs brilhavam fracamente na penumbra. As gravações foram recuperadas metodicamente. As marcas de tempo foram verificadas. Os ficheiros foram copiados e protegidos. Eles observaram Victor Álvares a acompanhar Isabela pelo corredor mais cedo naquela noite. Eles viram a sua mão a agarrar o braço dela. Viram-na tropeçar ligeiramente, a sua outra mão a proteger instintivamente a barriga. Viram-no abrir a porta do porão e empurrá-la para dentro. Viram-no fechar a porta e girar a fechadura. Não havia áudio, mas não era necessário. A sala ficou em silêncio quando a gravação terminou. O agente Brooks exalou lentamente e assentiu uma vez. Ele instruiu o técnico para preservar os ficheiros imediatamente. A evidência era clara. Não haveria debate sobre o que havia acontecido a portas fechadas. Victor Álvares estava sentado no salão principal, sob supervisão, a sua postura rígida. O terno preto que ele tinha usado com confiança antes, agora parecia pesar-lhe. Ele olhava fixamente para o chão de mármore, com a mandíbula apertada, enquanto os agentes se moviam à sua volta. Ele tentou falar várias vezes, explicar, afirmar controlo. Cada tentativa foi recebida com uma tranquila reorientação. Quando o agente Brooks se aproximou dele, Victor levantou o olhar bruscamente. "Isto foi exagerado", disse Victor, forçando firmeza na sua voz. "A minha esposa estava emocional. Ela precisava de um lugar calmo para se acalmar." O agente Brooks não reagiu. "Senhor", disse ele com equidade, "a evidência não apoia essa declaração." A boca de Victor apertou-se. Ele olhou em volta da sala, como se procurasse apoio, mas os rostos à sua volta não ofereciam nenhum. Os membros do pessoal evitaram o seu olhar. Os agentes permaneceram concentrados nas suas tarefas. Evelyn Ribeiro foi encontrada perto da extremidade distante do corredor, de pé, sozinha. O seu vestido cor de vinho, outrora chamativo, agora atraía uma atenção constrangedora. Um agente abordou-a e perguntou o seu nome. Ela respondeu, com a voz baixa. Ela perguntou se podia sair. "Não neste momento", respondeu o agente. A compostura de Evelyn quebrou-se ainda mais. Ela cruzou os braços firmemente. Os seus olhos desviaram-se para Victor e depois afastaram-se novamente. Qualquer confiança que ela havia trazido para a noite havia sido completamente esgotada. Fora dos portões da propriedade, as luzes intermitentes atraíram a atenção. Vizinhos congregaram-se à distância. A notícia espalhou-se rapidamente. Em pouco tempo, as carrinhas de notícias começaram a chegar, as suas câmaras focadas na entrada iluminada. Os repórteres falavam com urgência nos microfones, a especular sobre a situação que se desenrolava atrás das portas. Lá dentro, os agentes continuaram o seu trabalho. Declarações foram recolhidas aos membros do pessoal, um por um. Cada relato reforçou a mesma imagem. Isabela não tinha sido vista a noite toda. Victor tinha insistido que ela estava a descansar. O porão tinha estado fora dos limites. A descoberta de Lily tinha mudado tudo. O agente Brooks reuniu a sua equipa brevemente, falando em voz baixa. Decisões foram tomadas. Procedimentos foram confirmados. Ele regressou a Victor. "Senhor Álvares", disse, "com base na evidência recolhida e nas declarações das testemunhas, o senhor está a ser detido em relação ao confinamento ilegal da sua esposa." Victor ficou rígido. "Não pode ser a sério", disse. "Esta é a minha casa." "Isso não é relevante", respondeu o agente Brooks. Ele sinalizou para outro agente. O movimento era pequeno, mas carregava finalidade. Victor levantou-se bruscamente, a agitação a quebrar a sua contenção. Ele protestou novamente,
mais alto agora, alegando mal-entendido, stress, qualquer coisa a que pudesse agarrar-se. Os agentes permaneceram calmos enquanto o guiavam para a frente. Quando as algemas se fecharam em torno dos seus pulsos, o som ecoou fracamente no vasto salão. Um silêncio caiu sobre a sala. Victor olhou em volta, o seu rosto vermelho de raiva e descrença. Câmaras do exterior capturaram o momento através das janelas, gravando a imagem de um homem cujo controlo havia desaparecido. Evelyn observou à distância, congelada. Um oficial abordou-a depois, informando-a de que ela precisaria de responder a perguntas como parte da investigação. Os seus lábios abriram-se, mas nenhuma palavra saiu. Ela assentiu rigidamente. Enquanto Victor era escoltado para a saída, o peso da noite assentou pesadamente sobre a propriedade. Os lustres ainda brilhavam, mas a luz agora parecia implacável, expondo cada falha, cada mentira que havia sido escondida sob a elegância. Lá fora, os repórteres apinharam-se, gritando perguntas, enquanto os oficiais guiavam Victor para um veículo à espera. Ele não respondeu. O seu rosto estava tenso, os olhos fixos para a frente, a imagem de certeza que ele havia cultivado irremediavelmente estilhaçada. De volta para dentro, Lily estava de pé perto da escadaria. A exaustão finalmente atingiu-a. Um oficial agradeceu-lhe em voz baixa por ter dado um passo em frente. Ela assentiu. As lágrimas ameaçavam surgir, mas ela conteve-as. Ela pensou em Isabela, agora sob os cuidados dos médicos, e esperava que ela estivesse segura. A verdade tinha emergido completamente agora, não através do espetáculo, mas através da evidência, do testemunho e do peso inegável do que havia sido feito. Enquanto a propriedade caía numa quietude desconfortável, um facto permaneceu claro. A noite que havia começado como uma celebração tinha terminado como uma exposição. O poder que Victor Álvares acreditava possuir falhou-lhe ao enfrentar a realidade, e a história, agora à luz, já não podia ser controlada. Os dias que se seguiram à detenção de Victor Álvares desenrolaram-se com um ímpeto implacável. O que havia começado como uma única chamada de emergência tornou-se um ajuste de contas público, impulsionado por provas, testemunhas e uma crescente exigência de responsabilização. A imagem de um homem poderoso a ser escoltado da sua própria propriedade algemado não desapareceu. Multiplicou-se, aparecendo em ecrãs, manchetes e conversas muito para lá dos portões da propriedade Álvares. Victor foi levado sob custódia naquela mesma noite e transferido para um centro de detenção seguro. O terno preto que ele tinha usado para celebrar o seu aniversário foi substituído por roupa neutra. A confiança que outrora definia a sua postura tinha desaparecido, substituída por uma tensão rígida. Ele suportou o interrogatório com os punhos cerrados e explicações ensaiadas, insistindo que a situação havia sido mal interpretada. Ele alegou preocupação com o estado emocional da sua esposa. Ele repetiu que o porão tinha sido concebido como um espaço tranquilo. Os investigadores não discutiram. Eles ouviram, tomaram notas e apresentaram factos. As imagens de segurança foram reproduzidas na íntegra. A sequência era clara e ininterrupta. Victor a guiar Isabela pelo corredor, o seu aperto no braço dela, a porta do porão a abrir, Isabela a tropeçar para a frente, a porta a fechar, o ferrolho a girar. As marcas de tempo confirmaram a duração do seu confinamento. Não havia lacunas grandes o suficiente para semear dúvidas. Os relatórios médicos seguiram-se. Os médicos documentaram a condição de Isabela Álvares à sua chegada ao hospital. Sintomas de hipotermia foram observados. Desidratação foi confirmada. As complicações relacionadas com o estresse
associadas à gravidez avançada, foram cuidadosamente registradas. Cada linha adicionava peso ao caso. A conclusão era inequívoca. O confinamento prolongado num espaço frio e fechado havia posto em perigo tanto a mãe como o filho. Os promotores agiram rapidamente. Acusações de confinamento ilegal e colocação em perigo de uma pessoa grávida foram apresentadas. Acusações adicionais estavam a ser consideradas à medida que a investigação se expandia. A equipa legal de Victor tentou atrasar o processo, solicitando adiamentos e audições privadas. Esses pedidos foram negados. A evidência deixava pouca margem de manobra. Evelyn Ribeiro foi interrogada separadamente. Ela chegou para a sua entrevista visivelmente abalada. A confiança ousada que ela havia exibido na festa tinha desaparecido completamente. Os investigadores perguntaram-lhe sobre o seu relacionamento com Victor, sobre a sua presença na propriedade naquela noite, sobre o que ela sabia do paradeiro de Isabela. Evelyn alegou ignorância. Ela disse que tinha acreditado que Isabela estava a descansar. Ela disse que não tinha feito perguntas. As suas declarações foram anotadas e comparadas com outros relatos. Embora nenhuma acusação imediata tenha sido apresentada contra ela, ela foi informada de que a investigação ainda estava em curso. O seu nome apareceu em relatórios e artigos de qualquer forma, permanentemente ligado ao escândalo que se desenrolava. Enquanto isso, o império financeiro de Victor começou a fraturar-se. Mandados foram emitidos para congelar contas-chave, pendentes de novos procedimentos. Os ativos relacionados com a propriedade Alvares foram colocados sob revisão. Os membros do Conselho de Administração das empresas de Victor convocaram reuniões de emergência. Comunicações foram emitidas a distanciar-se das suas ações. Os valores das ações flutuaram. Os investidores reagiram rapidamente aos danos à reputação. A ilusão de poder intocável desmoronou-se peça por peça. Lily Santos foi colocada sob supervisão protetora. As forças de segurança reconheceram a importância do seu testemunho. Ela foi realocada temporariamente e informada sobre os protocolos de segurança. Os investigadores reuniram-se com ela várias vezes, garantindo que o seu relato estivesse totalmente documentado. Lily falou de forma clara e consistente. Ela descreveu os sons que tinha ouvido, a porta trancada, a condição de Isabela, a decisão de ligar para pedir ajuda. A sua bravura tornou-se um ponto focal na discussão pública. Os artigos referiam-se a ela como a funcionária que se recusou a ignorar. Mensagens de apoio chegaram em massa através de canais que ela não sabia que existiam. Lily não aceitou a atenção facilmente. Ela só pensava em Isabela e esperava que as suas ações não tivessem chegado tarde demais. A reação pública intensificou-se. Grupos de defesa emitiram declarações a condenar o abuso de poder e o ataque a uma mulher grávida. Especialistas jurídicos opinaram sobre a gravidade das acusações. As redes sociais fervilhavam de raiva e descrença. A história ressoou profundamente, não por causa da riqueza, mas por causa da vulnerabilidade e da traição. Victor Álvares permaneceu em silêncio enquanto a pressão aumentava. Sob custódia, ele solicitou reuniões com os seus advogados, elaborando respostas que se tornavam cada vez mais defensivas. Cada nova revelação reduzia as suas opções. Quanto mais a verdade vinha à luz, menos convincentes se tornavam as suas explicações. No hospital, Isabela permaneceu sob observação atenta. Os médicos monitorizavam os seus sinais vitais continuamente. Especialistas avaliavam a condição do bebê, rastreando o movimento e o ritmo cardíaco. As enfermeiras mantinham o quarto silencioso e com pouca luz,
protegendo-a do caos que se desenrolava lá fora. Isabela entrava e saía da consciência, o seu corpo exausto pelo trauma que havia suportado. O agente Daniel Brooks visitou brevemente o hospital para falar com o pessoal médico e confirmar detalhes. Ele não tentou ver Isabela diretamente. Ele entendia a importância do espaço. O caso já não dependia da sua declaração imediata. A evidência falava alto o suficiente. Ao cair da tarde, uma enfermeira ajustou o cobertor sobre Isabela e verificou os monitores mais uma vez. O ritmo constante de um batimento cardíaco preencheu o quarto, reconfortante e persistente. O bebê ainda estava a lutar. A mãe também. Isabela mexeu-se. No início, foi apenas um leve movimento dos seus dedos contra o lençol. Depois, as suas pálpebras piscaram. Ela franziu a testa fracamente, como se estivesse a tentar recompor onde estava. O quarto era desconhecido. O ar cheirava a limpo e estéril. Uma luz suave filtrava-se através de estores parcialmente fechados. Ela respirou superficialmente. A enfermeira notou imediatamente e aproximou-se, falando suavemente. Os olhos de Isabela abriram-se um pouco mais. Confusão cintilou no seu rosto, seguida pelo reconhecimento do ambiente hospitalar. A sua mão moveu-se instintivamente para a barriga. A enfermeira acalmou-a, explicando que ela estava segura, que estava no hospital, que a ajuda tinha chegado a tempo. Isabela não falou. A sua garganta estava seca, o seu corpo pesado, mas lágrimas acumularam-se silenciosamente nos cantos dos seus olhos. Deslizaram para o seu cabelo, enquanto o alívio e a dor colidiam dentro dela. Fora do quarto, o mundo continuava a reagir, a julgar, a exigir justiça. Datas de audiências foram marcadas. As investigações avançaram. O nome de Victor Álvares tornou-se sinônimo de desgraça, em vez de poder. Dentro do quarto tranquilo do hospital, Isabela estava deitada imóvel, ouvindo os sons constantes à sua volta, consciente de que algo fundamental havia mudado. O confinamento tinha acabado. A verdade já não estava escondida. E embora o caminho à frente permanecesse incerto, a escuridão em que ela havia sido apanhada tinha finalmente sido trazida para a luz. A luz da manhã entrou no quarto do hospital silenciosamente, filtrada através de cortinas pálidas que suavizavam o seu brilho. A noite tinha passado sem alarmes, sem passos urgentes a correrem pelo corredor. Pela primeira vez desde que tudo se havia desenrolado, o mundo à volta de Isabela Álvares parecia quieto. Ela estava deitada de lado, o seu corpo exausto, mas já não a tremer. Um robe de paciente azul claro cobria-a limpo e quente. Uma mão descansava suavemente sobre a barriga, subindo e descendo a cada respiração lenta. O ritmo constante sob a sua palma estava lá, reconfortante e persistente. O seu filho estava vivo. Esse conhecimento ancorava-a mais firmemente do que qualquer outra coisa. A porta abriu-se suavemente e uma enfermeira entrou. Ela verificou os monitores com cuidado experiente, os seus movimentos calmos e eficientes. Quando olhou para Isabela, a sua expressão mostrava uma tranquila tranquilidade. Ela disse-lhe que tudo permanecia estável. Disse que o batimento cardíaco do bebê estava forte. Ela lembrou Isabela de descansar. Isabela assentiu fracamente. Depois que a enfermeira saiu, o quarto voltou ao silêncio. Isabela fechou os olhos e permitiu-se respirar sem medo. As memórias ainda estavam lá, pesadas e dolorosas, mas já não lhe apertavam o peito com a mesma força sufocante. O porão, o chão frio, a porta trancada. Essas imagens não desapareceriam facilmente,
mas já não definiam o momento presente. Mais tarde naquela manhã, Lily Santos chegou. Ela hesitou brevemente na porta, as suas mãos entrelaçadas como se não tivesse a certeza se pertencia ali. O seu uniforme cinzento tinha sido substituído por roupa simples, mas a sua postura permanecia a mesma, cautelosa, respeitosa. Quando Isabela abriu os olhos e a viu, algo dentro dela se suavizou. Lily aproximou-se, os seus olhos a brilhar com emoção. Ela não falou no início. Não precisava. Isabela estendeu a mão lentamente e Lily pegou na sua mão, segurando-a com ambas. Obrigada, disse Isabela em voz baixa. A sua voz estava rouca, mas firme. Lily abanou a cabeça. Lágrimas escorreram-lhe, apesar do seu esforço para as controlar. Ela disse que lamentava o que Isabela tinha suportado. Disse que desejava tê-la encontrado mais cedo. Isabela apertou a sua mão suavemente, silenciando o pedido de desculpa. Tu salvaste-nos, disse Isabela. Isso é o que importa. Elas sentaram-se juntas por um tempo, falando apenas quando necessário. O laço entre elas não precisava de muitas palavras. Foi construído a partir de uma única decisão, de coragem, num momento em que teria sido mais fácil ir embora. Fora do quarto do hospital, o mundo continuava a mudar. Victor Álvares permanecia sob custódia, o seu destino a avançar firmemente através do sistema legal. Audiências foram marcadas, provas revistas. A sua influência já não o protegia. A riqueza que outrora ditava o silêncio não podia apagar as gravações ou os relatórios médicos. O processo era lento, deliberado e inevitável. Evelyn Ribeiro retirou-se da vista do público. O seu nome ainda aparecia em artigos e discussões, permanentemente ligado à noite em que tudo se desmoronou. Ela não emitiu declarações. Não havia mais nada para defender. A própria propriedade Álvares permaneceu quieta, despojada de celebração e ilusão. Os seus portões permaneciam fechados, observados por olhos curiosos e câmaras à espera. O que outrora simbolizava poder, agora carregava um significado diferente. Para Isabela, nada disso importava tanto quanto o momento presente. A cada dia, ela ficava um pouco mais forte. Os médicos monitorizavam-na de perto, ajustando o tratamento e encorajando movimentos suaves. Ela caminhava lentamente pelo corredor com apoio, sentindo o chão firme sob os seus pés, lembrando-se de que já não estava presa. Cada passo era uma pequena vitória. Ela passava longas horas simplesmente a descansar, ouvindo o zumbido suave da vida hospitalar. Os sons eram constantes e previsíveis. Traziam conforto em vez de medo. À noite, ela dormia sem acordar em pânico, o seu corpo a aprender gradualmente que estava segura novamente. Uma tarde, a luz do sol derramou-se mais brilhantemente através da janela do que antes. Isabela sentou-se direita na cama, uma manta enrolada à volta dos seus ombros. Ela olhou para a cidade para lá do vidro, observando as pessoas a moverem-se nas suas vidas, alheias ao quão perto tudo poderia estar de quebrar. Ela colocou as duas mãos sobre a barriga e fechou os olhos. Estou aqui, sussurrou suavemente. Estamos aqui. As palavras pareciam reais quando ela as proferiu. Uma sensação de resolução apoderou-se dela. Ela não sabia exatamente como seria o futuro. Haveria procedimentos legais. Haveria conversas difíceis. Haveria momentos em que as memórias ressurgiriam inesperadamente. A cura não era imediata e não era simples. Mas ela também sabia de algo mais agora. Ela tinha sobrevivido, não por riqueza ou estatuto, mas porque alguém tinha escolhido vê-la, ouvi-la, agir. Porque a verdade tinha sido trazida para a luz e recusava-se a ser enterrada novamente. À medida que o dia se desvanecia para a tarde, o quarto encheu-se de luz quente mais uma vez,
Uma enfermeira entrou para a verificar, sorrindo suavemente. Lily enviou uma mensagem, a perguntar como ela se sentia. Isabela respondeu com uma resposta simples. Ela disse que estava a descansar. Ela disse que tinha esperança. Lá fora, a cidade continuou a avançar. Lá dentro, Isabela permitiu-se fazer o mesmo. O capítulo da sua vida definido pelo medo e confinamento tinha terminado. À frente estava a incerteza, mas também a possibilidade. E dentro dela, firme e forte, estava a promessa silenciosa de um novo começo. Moral da história. A história de Victor Alvares, no final, prova que a verdadeira crueldade floresce no silêncio, sob as luzes mais brilhantes. O poder real não reside em quanto se pode controlar ou quanto se pode esconder, mas sim na capacidade de ver o sofrimento invisível e de escolher intervir, mesmo quando o risco é pessoal. O luxo e a influência podem construir a fachada, mas um único ato de coragem, motivado pela humanidade e não pelo lucro, pode desmoronar a mentira mais imponente.